Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz e vou começar a apresentação do nosso trabalho de gestão de operações. O nosso tema foi a gestão de operações em uma obra de construção civil. O nosso grupo é composto por 8 integrantes, que são o André, o Arthur, eu, os dois Eduardos, o Guilherme, a Tamires e o Vinícius. Bom, o nosso trabalho foi dividido basicamente em 6 partes. Primeiro a introdução, depois o detalhamento de produção, o mapeamento da cadeia produtiva, a aplicação das áreas de gestão de operações, alguns problemas ambientais e sociais trazidos pela construção civil e conclusões. Nas conclusões estão incluídas algumas soluções para questões trazidas durante o trabalho. E bom, dando o pontapé inicial aqui na nossa apresentação, é bom dar uma introduzida do que foi feito nessa apresentação, e como que foi feito também na parte escrita, né? Então a gente primeiro viu, né, a necessidade de explicar um pouquinho melhor como que vai funcionar os objetivos da parte da construção civil, né, que tem como objetivo sair com tudo conforme o planejado, né, então tentar melhorar a execução dos projetos, porque é um segmento que não tem espaço para falhas, né, cabendo os arquitetos e os engenheiros fazerem tudo conforme a boa execução da obra. Né? Então, nesse sentido, então, mesmo que seja pequenos, médios ou grandes empreendimentos, o controle é um enorme desafio, né? E o estudo sobre gestão de obras se transformou, tipo, é uma tecnologia, cada vez mais tem tecnologias no meio, né, da construção civil, não só no canteiro de obras, mas também na parte da gestão da obra, né? Então, tem muitas empresas que tentam revolucionar como que é uma entrega de obra, tá? Então, aqui a gente vai mostrar para vocês como que vai funcionar, né? A gente já viu no slide anterior, como foi pontuado pela Bia, de como os passos a passos, mas eu queria também mostrar, a gente vai tentar comparar do andamento da apresentação, a gente vai tentar comparar com um caso de reforma, né, de construção civil, né? A gente vai colocar um exemplo, né, principalmente na parte da aplicação, né, que a gente vai colocar a reforma comercial de uma cafeteria localizada na Baixada Santista, né, que é uma das integrantes do grupo, né, que ela trabalha lá. Então a gente colocou isso como um ponto interessante para fazer uma dinâmica melhor, para a gente explicar como vai ser essa parte da dinâmica de operacionar essa gestão de obras. O detalhamento do processo da gestão de operações em uma obra de construção civil tem como princípio selecionar recursos que também são chamados de inputs, transformar esses recursos em produtos através de processos que são conhecidos por transformadores, e posteriormente esses recursos de entrada viram produtos ou serviços que são entregues aos consumidores finais. Durante o processo de transformação, os inputs são modificados através de diversas ferramentas tecnológicas, intelectuais, humanas, eletrônicas, entre outras, em um produto ou serviço final. O detalhamento da produção interna vai além do simples fato de separar cada função. É necessário traçar objetivos estratégicos para saber se estamos onde deveríamos estar, onde queremos estar e o que os desenvolvedores, os projetistas estão fazendo para isso acontecer. No tema específico que estamos tratando, que é a gestão de obras na construção civil, é necessário parametrizar a qualidade de realizar o compromisso com perfeição, a velocidade para realizar os procedimentos no tempo calculado, a flexibilidade para existir as possibilidades de mudança nesse trajeto para chegar até o objetivo final e, por fim, a redução de custo, que é super importante. As atividades de produção em uma obra de construção civil são divididas em 4 partes: estrutura, alvenaria, cobertura e acabamento.
A estrutura trata-se da sustentação e estabilidade da obra, que é composta pela fundação, que é a estrutura responsável por transmitir as cargas de construção ao solo, pelos pilares, independente de sua forma, eles transmitem as cargas das vigas e lajes para as fundações. Temos as vigas que são responsáveis pela transferência de peso da laje e de outros elementos para os pilares. Temos também a laje. O segundo ponto, que é a alvenaria, é responsável pela vedação e dar estrutura na obra. Temos também a cobertura, que tem como função proteger a edificação de águas pluviais, do vento, do sol. Também, por último, temos acabamento, que reúne uma série de serviços para entregar o produto final dessa obra. Bom, vamos falar agora sobre o mapeamento da cadeia produtiva, ou seja, de toda a cadeia de produção externa, né, da construção civil que a envolve. Bom, para realizar essa abstração, a gente tomou como ponto focal a indústria da construção civil como um todo. Primeiro, uma definição teórica, né? Sobre a definição teórica é importante dizer que a definição de cadeia de suprimentos é relativamente recente e começou a ser estudada a partir da globalização do comércio, da revolução da informação, né, que aconteceu no final da década de 90, início dos anos 2000. Bom, com essa competição entre as empresas que foi elevada ao nível global e se tornou muito mais dinâmico, essas empresas foram obrigadas a evoluir, né, seus processos de gestão e tiveram que mudar o seu foco, que era interno, né, individual, de processos internos, para um conceito de uma rede de empresas conectadas, todas com o objetivo de se integrar e obter a máxima eficiência no atendimento a essas novas demandas que surgiram aos consumidores, né? Segundo um estudioso do assunto, Christopher, em vez de empresa contra empresa, agora o novo paradigma, né, da competição é a cadeia de suprimentos concorrendo contra a cadeia de suprimentos como um todo. Bom, afinal, qual que é a definição, né, de cadeia de suprimentos, ou do inglês supply chain? Bom, como disse, é um tema novo, existem divergências, mas uma definição muito utilizada é a que está citada aí de Handfield e Nichols, que diz: cadeia de suprimentos abrange todas as organizações e atividades associadas ao fluxo e transformação de mercadorias, desde a fase de matérias-primas até o usuário final, bem como os fluxos de informações associados, e os materiais e a informação fluem nos dois sentidos da cadeia de suprimentos. Por fim, ao lado a gente vê um modelo de cadeia de produção, né, linear, sem considerar o formato ao todo de uma rede ainda, né, separada a montante e a jusante. E a gente pode utilizar esse modelo como base para começar a mapear a cadeia de produção da construção civil como um modo geral. Bom, como eu disse, de um modo geral, né, e ainda considerando a cadeia principal, né, somente de um modo linear, a cadeia de produção, né, a gente pode representar a cadeia produtiva da indústria da construção civil separada a montante e a jusante de acordo com esse diagrama que observamos aí na tela. Como vemos, as atividades estão divididas em 3 blocos: a montante, a jusante e a cadeia principal. E os elos, dentro de cada um deles, né, desses blocos, temos os elos que articulam o processo produtivo como um todo, né, da operação da obra, da construção da obra. Na cadeia principal temos as atividades que respondem pelo planejamento, construção, desenvolvimento de projetos, o fornecimento de matérias-primas básicas, como ferragens, brita, areia, cimento e etc., além do fornecimento de alguns equipamentos também, e ferramentas também de pequeno porte. Por fim, temos também os serviços técnicos especializados, que fazem parte da cadeia principal, que compreendem a oferta de mão de obra, né? Que é o item mais importante na construção civil, que corresponde a 30% do valor da obra normalmente. Essa cadeia principal, ela, né, estabelece a relação com o consumidor, né, através da comercialização, onde temos as imobiliárias, as atividades de corretagem, publicidade, como propaganda, divulgação, etc. Temos também a montante da cadeia principal, várias atividades produtivas, né, incluindo outras cadeias próprias de negócios, como insumos, matérias-primas, máquinas, equipamentos, etc.
E como a construção civil, né, gera meios de produção, ou seja, infraestrutura e bens também, né, imóveis residenciais e comerciais, as atividades da jusante são bem diversas, né? Desde a manutenção desses imóveis até o serviço de decoração, transporte, aproveitamento de resíduos e inclusive a indústria moveleira. Partindo agora para um modelo mais conceitual, né? Como eu disse, o tema da cadeia de suprimentos e inclusive seu gerenciamento ainda estão em construção, né? Por isso que existem algumas ambiguidades, tanto na área acadêmica como na prática. Mas o modelo de estrutura em formato de rede, né, conceitual, de uma cadeia de suprimentos que é muito utilizado na prática é o modelo de Lambert, Cooper e Paul, que observamos agora na tela, né? Onde vemos os fornecedores de terceiro nível, em ponto de origem, passando pelos fornecedores de segundo nível, fornecedor de primeiro nível, com a empresa focal no meio, e os clientes de primeiro nível, segundo nível e terceiro nível também. Podemos observar as ligações dos diversos processos envolvendo todas as empresas, né? Inclusive fazem parte também empresas de não membros da cadeia de suprimentos da empresa focal principal também, mas ligadas a empresas que fazem parte, e as empresas membro e no meio a empresa focal. Bom, esse é o modelo de estrutura da rede, né, de uma cadeia de suprimentos segundo estes autores. Agora a gente vai usar ele como base junto ao nosso modelo linear que a gente apresentou antes, além das referências também de alguns estudos macroeconômicos que a gente utilizou. A gente vai ter uma rede de cadeia produtiva, né, para construção civil, na prática mesmo. E a fim de a gente ilustrar ela aqui, a gente vai exibir agora uma simplificação dela, mas para quem tiver interesse, a gente tem uma versão mais detalhada no nosso relatório, junto também com todas as referências e materiais utilizados com os dados macroeconômicos. Temos aqui uma cadeia produtiva simplificada na gestão de uma obra de construção civil. Aqui mostra mais a parte amontante, certo? Onde mostra a necessidade da ligação e uma comunicação, uma fluidez nas informações entre diversas áreas para que o objetivo principal do projeto da empresa seja alcançado. Aqui a gente está ignorando todos os serviços intermediários, questões logísticas, mas aqui fica claro o suficiente, talvez, para percebermos o quantas ramificações nós temos, quantas interdependências nós temos entre cada elo de uma cadeia produtiva. Nas matérias-primas, nós temos os ingredientes, os fornecedores primários. Dos fornecedores primários, nós dependemos também de fornecedores secundários. Precisamos de uma rede de logística para que faça-se possível a transferências dentre os fornecedores de segundo grau para o de primeiro grau. É necessário também toda a força de trabalho, tanto força de trabalho contratada quanto força de trabalho terceirizada, para que possibilite a execução da tarefa de uma obra civil, certo? Há também a necessidade de uma gestão com empresas terceirizadas, empresas que disponibilizam equipamentos alugados para a execução de obras, e diversos outros segmentos que, por fins de simplificação, não estão nessa cadeia simplificada aqui, certo? Trazendo a aplicação das áreas de gestão de operações, nós trouxemos o modelo de Slack, Chambers e Johnston, de 2009, que leva em consideração o sistema de input, transformação, output e as áreas da gestão de operações. Explicando um pouquinho desse modelo input, transformação, output, ele é basicamente composto por 3 etapas: os recursos de entrada, o processo de transformação e a saída de produtos e/ou serviços para os consumidores. Nesse sentido, a gente tem os recursos transformados, que são traduzidos pelos materiais, informações, os consumidores e as pessoas, e os recursos transformadores, que são as instalações, o pessoal, né, mão de obra, funcionários. E de outro lado, nós temos as áreas da gestão de operações, que são 5. O entendimento dos objetivos, estratégia de operações, projeto da operação, planejamento e controle e melhoramento do desempenho das operações.
Bom, aqui nós aplicamos o modelo Input, Transformação, Output na construção civil. Então, nós identificamos todos os aspectos presentes em uma obra e encaixamos eles nas 3 etapas que eu falei no slide anterior. Então, nos inputs, nós encontramos as matérias-primas para a construção e os equipamentos, que vão desde pedra, areia, cimento, massa corrida, até equipamentos de EPI, como capacetes, botas, coletes. Nós também temos as especificações da demanda, traduzidas por projetos arquitetônicos, objetivos da construção, as dimensões, planejamento de compras. E por último, nós temos a demanda exigida por aquele que financia o projeto, ou seja, o consumidor. Então, o que ele espera da obra? A obra é uma reforma ou é a construção de um prédio, por exemplo? Depois nós temos o processo de transformação, que no nosso caso foram os serviços, então, demolição, a elétrica, o desenvolvimento de tudo isso, né? A trocagem de materiais, a pintura, a limpeza e a adequação às normas técnicas e aos órgãos públicos, que seriam os alvarás, as licenças, tudo que é necessário para realizar a obra. E por fim, o output seria a entrega e a materialização do projeto para o consumidor. Aqui nós desenhamos um esquema, então fica um pouco mais visual e mais fácil de ver. Então, primeiro nós temos o input, que são os recursos de entrada, que no nosso caso, as matérias-primas, as especificações da demanda. Depois, tudo isso passa por um processo de transformação através da demolição, da construção, dos serviços, do desenvolvimento dos serviços e da adequação às normas técnicas. E por último, que é a saída, o output, a entrega e materialização do projeto para o consumidor. E bom, dando continuidade aqui às áreas de gestão de operação, a gente parte para a categorização em 5 áreas as 5 áreas que a gente colocou como principais para a construção civil, né? E aqui o primeiro a gente vai categorizar como entendimento dos objetivos, né? Então, a fim de que aqueles responsáveis, né, por transformar os inputs em outputs tenham compreendido corretamente os objetivos postos pelos clientes, né, os objetivos postos por aqueles que pediram uma construção civil. No caso aqui do exemplo que a gente coloca, o estudo de caso, a gente colocou na reforma. Então, é posto como uma metodologia, são 5 frentes. Então, para a gente entender, para ter o entendimento dos objetivos, a gente colocou 5 objetivos, né? Colocou 5 frentes de objetivos. Então, a qualidade, que seria visar compreender com que o objetivo deve ser feito, né? Então, qual que é o objetivo? Aqui, para o nosso estudo de caso, a qualidade seria realizar a operação tendo em vista que agregará valor ao consumidor o ambiente de loja. Então, a gente tem que entender que terá que ter uma parte que vai ter uma consumação dentro da loja, né? Então, a qualidade, né? O objetivo qualidade seria que tudo que deverá ser feito de operacional terá como, no futuro, agregar ao valor ao consumidor, né? Em relação à velocidade, né, que seria com qual ritmo as operações devem acontecer, o objetivo identificado, o entendimento do objetivo, seria adaptar o planejamento da produção nos 45 dias úteis previstos, de acordo com as nossas informações da integrante do grupo que disponibilizou essas informações para a gente, né? Em relação à confiabilidade, né, que seria fazer as coisas bem sem comprometer o prazo de entrega. Para a construção da loja, para a reforma da loja, seria adequar o projeto e o cronograma de entrega de suprimentos nos 45 dias previstos, né? Então, como que vai ser a confiabilidade das entregas, né, que eles colocam como principais, que a gente vai ver mais tarde. Em relação à flexibilidade, né? Então, como a operação vai ser adaptável a mudanças, né? Então, adequar o projeto, né? No caso, adequar o projeto de acordo com as especificações do lote que a gente tem essa loja. Em relação, logicamente, ao custo, que seria realizar as operações com o menor custo possível. Então, a gente tem um orçamento dos clientes
que aí a gente não queria comprometer a participante do grupo em disponibilizar quanto que os clientes disponibilizaram por questão de compliance, né? E bom, né, para a segunda etapa, né, da segunda área da gestão de operações, a gente colocou como estratégia de operações, né, e por se tratar, né, de uma obra de construção civil, a estratégia de operações é abordada através de perspectivas de desejos do mercado, né? Então a gente está falando dos consumidores, né, as pessoas que financiam a obra, e elas são as que vão guiar as operações, né? Lógico que vai ter como um acordo com a contratação de engenheiros e arquitetos que vão dar a visão técnica dessa reforma, mas é necessário que essas três pessoas, né, conversem entre si e concordem com quais são os objetivos do processo, né? Então, desenhar quais são os requisitos e quais são as obrigatoriedades para fazer essa reforma, no caso do nosso estudo de caso, né? A nossa construção civil seria essa reforma e tudo mais, né? Então a gente tem aqui do lado direito do slide, a gente tem o memorial descritivo dessa reforma. Então a gente tem inúmeros casos aqui de A a U do que foi feito quais são as operações que devem ser feitas durante essa reforma.
E bom, né, a terceira área da gestão de operação seria o projeto de operação, né? Então, e para o projeto de processos do nosso estudo de casos, né, foi levado em consideração a localização, a configuração e a capacidade. E aí a gente traduz isso na escolha dos fornecedores de materiais, na quantidade de mão de obra, no período de trabalho, na disponibilização dos materiais e, logicamente, na configuração de toda essa rede. Então, a gente levou em consideração também como os recursos devem estar disponíveis durante a construção. Então, para fazer com que essa entrega, a entrega desses materiais influencie no melhor layout de como deve ser feita essa reforma. E desse layout, a gente consegue reduzir os ciclos de operação, deixando elas mais lineares e acessíveis, né? Então, fazer essas traduções, né, desses objetivos de operação, qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo, a gente teria uma dinâmica muito boa em relação ao layout da fábrica, do canteiro de obras, né? E aí a gente tentar fazer com que esse layout faça com que reduza-se o lead time e os desperdícios, né, durante as execuções das atividades. Aqui a gente tem um exemplo de como foi feita a parte de demolição e a construção de novas vigas, essas coisas na obra, né, na reforma, tá? Esse é o nosso estudo de caso, então a gente, antes de fazer qualquer coisa em relação à elétrica, hidráulica, a gente colocou um exemplo de como que foi feito a primeira parte, que é a demolição, então, meio que fazer a limpeza, entre muitas aspas, né, do local para assim levantar e fazer toda a reforma de fato. A quarta área da gestão de operação a gente identificou como planejamento e controle, né? Então, para uma obra de construção civil, é imprescindível que haja esse planejamento de controle de estoque, de produção e de suprimentos que a gente coloca aqui no slide, tá? Esse slide é mais para a gente entender que para o melhor resultado do projeto, a gente tem que entender que esses fatores estão ligados ao, vamos falar, o modus operandi da construção da obra, né? Então, uma má gestão do planejamento de produção pode acarretar em vários desperdícios e desvio totalmente do planejamento, fazendo como um atraso e do cronograma pré-estabelecido pela obra, né? Então, a gente colocou aqui um exemplo, né, do cronograma que foi feito para essa reforma da loja lá de Santos, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, vamos falar, aí até algumas informações a mais de como foi essa reforma. Essa reforma estava prevista para ter finalização dia 17 de setembro. Até a entrega, né, a inauguração dessa loja está marcada agora para o dia 1 por conta dos atrasos que tiveram, né? A gente tem aqui até um exemplo da má gestão, né, desse cronograma, né? Então, de como teve os atrasos, porque teve não teve toda a logística de chegar a tinta e ter o pintor, ou ter o pintor, mas não ter a tinta para fazer a pintura, né? Então tem que ter essa parte de como você vai fazer o planejamento e o controle de suprimentos, mas você pode estar com estoque, suprimentos, mas também da produção, de ter alguém lá para fazer a produção, né? De fazer essa operação acontecer. E a quinta etapa, né, a quinta área da gestão de operação seria o melhoramento do desempenho, né? De maneira geral, para que seja garantido o melhor desempenho de operação e atendimento aos prazos,
a gente, como um grupo, colocou dois principais indicadores para atender a prazos. E eles são índice de atividades planejadas e concluídas e desvio de prazo acumulado. No estudo de caso nosso, né, da reforma da loja, esses indicadores foram acompanhados de forma informal, né? E até por isso que acarretou a demora e esses prazos terem sido de setembro, por exemplo, dia 17 de setembro, a inauguração, que era prevista para outubro, né, só ser feita em dezembro, né? Ter essas 8 semanas de atraso, né? Até mais, né? Vamos falar um pouquinho mais, né? Então, o ponto aqui que a gente quer colocar é que o prazo é muito importante para a construção civil. Mas a gente também pode ter um melhoramento de desempenho em relação a outros pontos. A gente pode olhar isso para custos, para a gente ver o acompanhamento das distorções orçamentárias, né, esse desvio de custo acumulado. A gente pode olhar para a qualidade, né, a conferência da nota fiscal e para ver se a qualidade dos serviços executados, né. A gente pode olhar para a segurança, para ver quantos acidentes foram, ter essas notas de acidentes e ver a gravidade deles. Aí a gente também pode ver em relação a impacto ambiental, que é o quanto de resíduos e qual que é o consumo de água e energia que a gente está produzindo e a gente está usando durante essa obra.
No setor de construção civil, podemos citar diversos impactos ambientais, mas para nossa apresentação, decidimos focar em quatro principais. O primeiro é o RCC, que é a sigla para Resíduos de Construção Civil. O setor gerou 45 milhões de toneladas de resíduos só em 2017. Estudos mostram que o principal problema é a falta de planejamento em todas as etapas da construção e previsão de insumos, onde resulta em descartes desnecessários, já que em torno de 13% desses resíduos nem chegaram a ser usados nas obras e são descartados. O segundo é sobre a poluição sonora, que podemos separar em dois grandes tópicos. Durante as obras, em 2020, tivemos 5,3 milhões de trabalhadores no setor e que é uma preocupação para a segurança de trabalho, já que muitas das vezes esses trabalhadores executam as tarefas em situações insalubres com NPS acima do aceitável. A legislação brasileira estipula 85 decibéis como o valor limite máximo permitido para exposição a ruído durante o trabalho por um período de 8 horas diárias. Mas um exemplo é uma betoneira convencional que estima-se que é capaz de emitir aproximadamente 95 decibéis, o que já é super acima do estipulado normal e com equipamento danificado pode gerar ainda mais poluição sonora. A poluição sonora também afeta o ecossistema ao redor da construção e pode até levar à expulsão de animais da região. É importante lembrar que a poluição sonora pode continuar também após as obras. Pense na construção de um estádio de futebol, uma casa de shows, um teatro ou uma balada. São exemplos de edificações que podem causar ruídos durante seu funcionamento e levar a perturbações nas vizinhanças diariamente. É por isso que é importante observar o plano de uma cidade, visando entender quais são as suas limitações para cada tipo de construção e seus impactos ambientais locais. Em relação ao consumo de energia, segundo dados levantados pela Universidade Federal de Santa Catarina, 44% de toda a energia elétrica consumida no país é destinada ao setor da construção civil, seja nos setores residenciais, públicos ou comerciais. Esse alto valor se deve principalmente a uma ineficiência energética e falta de esforços na envoltória da construção. Afinal, ao entregar um empreendimento ineficaz nesse quesito, tem-se um edifício frio no inverno e muito quente no verão, exigindo um consumo de energia com aquecedores, umidificadores e condicionadores de ar. E para finalizar, temos o consumo de água. De acordo com o US Green Building Council, a construção civil consome cerca de 21% da água tratada no planeta. Muito se estima sobre os desperdícios de água nas construções, mas de acordo com pesquisas recentes, devemos considerar toda a cadeia de produção, já que o consumo de água nas construções em si é por volta de 17%, e o restante vem de etapas anteriores, como manufatura de insumos e a produção de produtos como o concreto. Falando sobre os impactos sociais das obras de construção civil e já entrando um pouco no âmbito econômico, sabemos que o setor tem um grande impacto na economia do país. Por exemplo, no ano de 2019, ele foi responsável por 22% do PIB nacional anual. E também ele é um setor que gera muitos empregos para a população. No segundo trimestre de 2020, a quantidade de trabalhadores que trabalhavam no setor era de 5,3 milhões, pulando para 6,4 milhões no segundo semestre de 2021. E o impacto social é ainda maior em um país como o Brasil, que tem um déficit habitacional de 7,77 milhões de moradias. Então, além de movimentar a economia, de gerar empregos, ele também provém habitações para a grande população brasileira que não possui uma habitação própria. Além disso, podemos citar alguns impactos sociais que a obra civil gera nos seus entornos, né? Por exemplo, se forem construídas vários projetos de residências em uma vizinhança, essas construções acabam gerando impactos para a comunidade local. Como, por exemplo,
Se a gente construir várias residências, muitas pessoas vão passar a morar no bairro e isso pode aumentar o fluxo do comércio local e também aumentar o fluxo de pessoas e veículos na região. Apesar de todos esses impactos sociais positivos, as obras de construção civil também podem gerar alguns impactos negativos para a sociedade brasileira. Um exemplo disso é a redução de área permeável decorrente do asfaltamento e diminuição da vegetação, que combinados com as alterações climáticas podem decorrer em enchentes e alagamentos. Um outro impacto social que podemos citar é o descarte de resíduos indevidos. Sabemos que o setor é um grande produtor de resíduos se não for executado uma boa gestão de projetos. Este descarte pode causar alguns impactos, como, por exemplo, obstrução de vias públicas, auxílio na propagação de vetores, como, por exemplo, a dengue, e também ele acaba afetando a qualidade de vida dos moradores ao redor, tanto na questão de saúde quanto de bem-estar, e também acaba influenciando a esses moradores a contribuírem também para a geração de resíduos, agravando ainda mais o problema. Bom, depois de ter trazido diversos aspectos da construção civil e evidenciado muitos problemas presentes em uma obra, nós propusemos algumas soluções que poderiam auxiliar nesse contexto. Começando pelas ferramentas de gestão, nós temos a sistematização de antecipações de produção. Para isso, nós nos baseamos em um trabalho de Ricardo Machado, que propõe a categorização de 24 antecipações que foram consideradas relevantes para serem incluídas formalmente nos planos de produção. Ou seja, em uma obra existem problemas em potenciais que, com uma antecipação de uma ação gerencial, poderiam ser evitados. E é exatamente isso a nossa proposta: categorizar tais problemas a fim deles serem levados em consideração na hora do planejamento de uma obra. E depois, nós também propusemos a adoção do diagrama de Gantt para o planejamento da obra. O que é o diagrama de Gantt? É um gráfico, basicamente, que traz o cronograma detalhado com tarefas, executores e prazos. Ele é muito conhecido, é relativamente fácil e auxiliaria muito na gestão de uma obra, uma vez que ele traz todas as tarefas, a duração das tarefas, o prazo e os executores dessas tarefas. Pensando nos problemas sociais e ambientais já citados anteriormente, podemos bolar algumas propostas de soluções, como por exemplo para os problemas decorrentes dos resíduos descartados incorretamente, que podemos tomar algumas ações para mitigar os danos. Fazer um bom planejamento do projeto para diminuir a espessura das paredes e pilares, utilizar materiais sustentáveis, realizar a reciclagem e reutilização dos materiais nas obras, podem ajudar na geração de resíduos e isso consequentemente também reduz o número de resíduos descartados incorretamente. Falando um pouco mais da questão legal, sabemos que no Brasil tem diversas leis e organizações que visam diminuir os danos causados pelas obras civis no país. Então, talvez uma possível melhora seja não uma criação de novas leis e organizações, né? Mas sim uma melhora na fiscalização e na punição justa para aqueles que não seguem as leis. E para finalizar, para amarrar todas as informações que a gente colocou aqui para vocês hoje, né, a gente viu que a execução de uma obra de construção civil inúmeros aspectos da gestão de operação, né? No caso, até mesmo no exemplo de caso que a gente colocou, né, na reforma da loja, né, a gente viu que considerar uma obra, né, uma reforma como um sistema produtivo, mapeando os elementos da produção interna e a cadeia produtiva, foram os principais passos para a gente compreender o funcionamento do universo de uma construção civil. E aí, com todos os conceitos que a gente disponibilizou para vocês, né, a gente apresentou para vocês, foi possível conhecer os principais problemas envolvidos em cada atividade, em cada área da gestão,
né, de operação, né, da construção civil. E aí os problemas que a gente colocou, vários problemas, né, a gente colocou e a gente colocou, dá aquela resumida nas soluções, né, para a gente, principalmente, reduzir os impactos ambientais, né, essa poluição sonora, o desperdício de água, o atraso, aí, olhando para prazos, né, o atraso do cronograma, o não cumprimento do plano orçamentário, né, e aí eu espero que vocês tenham gostado, né, e aí nos próximos slides são as referências. Muito obrigado.